Quão glorioso cristão é pensareis na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de nobre cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Lemos nessa noite aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, que fala do novo céu e uma nova terra. Glória a Deus. E diz o versículo 1: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, e a sua parte será no lugar que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus da glória. João na ilha de Pátimo. Glória a Deus. Glória a Deus. A perseguição do Evangelho naquele tempo era tanta que já o último discípulo, João, estava preso em uma ilha chamada Pátimo. E ali ele não deixou de servir ao Senhor. Era um homem sincero, era um homem reto, um homem temente a Deus. E seguia passo a passo os ensinamentos do Senhor Jesus. E quando ele estava ali, diz a Bíblia que ele foi levado em espírito. Aleluia. E quando ele estava ali, diz a palavra no versículo 1 de Apocalipse, ele disse: estava eu fui arrebatado em espírito, e veio sobre mim, olha, foi o que ele disse, e veio sobre mim um homem vestido de vestes brancas, cingido com um cinto pelo lombo, e os seus pés, e diz que a Bíblia diz que o cabelo dele era branco como a lã. Ele disse: eu sou o que fui morto e vivo agora e estou
estou para todo sempre. E eis que eu irei te mostrar, João, as coisas que brevemente hão de acontecer sobre a terra. Então a história ela é bem longa. João escreve uma história, talvez para nós, tenebrosa, porque são coisas terríveis que vão acontecer nos últimos tempos. Glória a Deus. E a palavra de Deus ela está se cumprindo a cada dia que se passa. Glória a Deus. Tudo quanto Jesus nos ensinou, tudo quanto Ele nos falou, estamos vivendo essa realidade nesses últimos dias. Quando Ele disse que o amor de muito ia esfriar, aleluia, nós estamos vendo isso hoje claramente nos nossos dias. Nós temos visto hoje a igreja, ela está grande, ela está cheia, ela se multiplicou, ela cresceu, mas está fria. Como diz a palavra de Deus, Jesus disse que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará. Quando Ele mostrava para os discípulos, glória a Deus, aliás, os discípulos mostraram para Jesus o grande templo de Jerusalém, uma beleza de estrutura, de prédio, uma igreja, uma congregação muito grande e bonita. Jesus diz para eles: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E os discípulos ficaram preocupados e foram a Jesus em particular perguntar: nos diz como será isso e como será o fim dos tempos. Glória a Deus. Aleluia. Jesus começa a ensinar para os discípulos que ia se levantar falsos profetas. Oh, aleluia. Glória a Deus. Que o amor de muitos ia se esfriar, que uma grande tribulação ia acontecer sobre a terra, e muitos iam vir em nome, ele dizendo que era o Cristo. Ele disse: não vos acrediteis, porque vos lembrais do que eu vos ensinei. Aleluia. E o que nós temos visto hoje, estamos vivendo a realidade do que Jesus nos ensinou. Aleluia. Estamos claramente vivendo uma realidade do que Jesus nos ensinou. Aleluia. Glória a Deus. E por esses dias no trabalho, comentando esse assunto com alguém sobre Jerusalém, sobre Israel, nós temos visto nesses últimos tempos a igreja se aliando ao grupo dos israelitas, se aliando com o irmão João. Quando você apoia, quando você defende aquilo que eles fazem, você está se aliando com eles. Nós temos visto muitas igrejas colocando em seus púlpitos a igreja, aleluia, a bandeira de Israel, sem saber o que significa, o qual é o significado, porque a Bíblia fala, pede para que nós oramos por Israel. Muitos pastores hoje não estão entendendo, muitos bispos hoje não estão entendendo, muitos pregadores hoje não estão entendendo qual é o significado, achando que Israel é um povo santo, achando que Israel é o povo mais correto da face da terra, mas a Bíblia relata que foram os israelitas que crucificaram o Filho de Deus em uma cruz e no monte mais alto, para que todos vissem a sua morte. Glória a Deus. E acha o cristianismo que Israel apoia o cristianismo na face da terra. Aleluia. Muitos cristãos não sabem isso, não conhecem essa realidade, que Israel não aceita o cristianismo. Glória a Deus. Tem muitos crentes que não sabem disso. Tem muitos pastores que não querem reconhecer isso, e se conhecem, eles não querem dar o ouvido o que Jesus ensinou. Aleluia. Porque quem lê Bíblia vai ver que Jesus era perseguido pelos príncipes dos sacerdotes. Deus maravilhoso e santo. Glória a Deus. Glória a E Deus. os príncipes dos sacerdotes, quem eram eles? Homens que tinham se aliado às autoridades, aos governadores, aos ministros daquele tempo, aos reis daquele tempo, porque os homens estavam pensando apenas
não só era obedecer a Deus, nós também estavam querendo fama, eles estavam querendo ter poder, eles estavam querendo ser reconhecidos pelas autoridades. E a Bíblia diz que eles se aliaram totalmente com esses homens. Glória a Deus, diz a Bíblia que havia naquele tempo um grande respeito pelos hebreus, pelos judeus, e se alguém viesse alguma coisa a ser contrário contra ele, mesmo os homens sendo rei, mesmo os homens sendo juiz, mas eles temiam o povo judeus, por questão que algumas ocasiões tinham acontecido naquele tempo, que Deus tinha defendido o seu povo, que Deus tinha acontecido lá no Egito, que Deus tinha destruído os soldados do rei do Egito, do rei de Faraó, lá no mar. Eles sabiam que Deus tinha arrodeado o povo de Israel sobre o deserto, e diz a Bíblia que uma coluna de fogo guiava ele. Então os juízes, os governadores temiam a Deus e os hebreus. Glória a Deus, aleluia. E como eles queriam a ocasião que alguém desse resultado de prender o chamado Jesus, desse cristianismo que estava crescendo sobre aquela região, então eles procuraram uma maneira de como fazer para prender e matar o homem chamado Jesus. E como eles tinham os aliados, que eram os príncipes dos sacerdotes, que eram os sacerdotes que eram aliados a ele, eles procuraram uma maneira de como matar Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Os príncipes dos sacerdotes sempre tem algum discípulo, sempre tem algum sacerdote que ele é fraco. Glória a Deus. Que ele é fraco. Ele se vende facilmente. Ele se entrega com uma facilidade tão grande que a gente não consegue compreender como é que um homem diz que ele é de Deus e ele consegue se vender facilmente. Aleluia. E a Bíblia relata que Judas era um dos discípulos, era um dos homens que cuidava do tesouro, das ofertas que eram dadas para ser distribuídas ali entre os apóstolos, entre os irmãos. Ele cuidava dessa área. Louvado seja assim, ele já estava com a mente cauterizada pelo príncipe das trevas. E diz a Bíblia que os príncipes dos sacerdotes chamaram ele em particular e diz: o que tu queres para que você vos entregue o vosso mérito? Mas era o povo de Israel. E diz a história que eles ofereceram 30 moedas de prata. E Judas aceitou. E disse: aquele que eu beijar na face, esse é ele. E quem era Judas Iscariote? Era um homem chamado, um discípulo escolhido entre os dois, que sentava na mesa com Jesus. Glória a Deus. E quantos hoje nós temos visto hoje que ele se diz pastor, que ele se diz sacerdote, está na mesa, está administrando, mas está negando Jesus? Glória a Deus. Mas o que tem a ver, irmão, com o assunto que você, o texto que você leu essa noite? Eu vou chegar lá. Glória a Deus. E ali foi entregue Jesus. Jesus foi arrastado pelas ruas de Jerusalém. Aleluia. Foi chicoteado, foi bufeteado, cuspido, pendurado em uma cruz, levaram a um lugar mais alto, porque naquele tempo não havia redes sociais, naquele tempo não havia canais de TV para transmitir, e para que o povo visse, podemos dizer assim, para que desse exemplo para os outros, não fazer aquilo que ele fazia, colocaram Jesus nos montes mais altos, penduraram ele para que todos passassem, vissem ele ali, pendurado numa cruz. Aleluia, Deus. E foi quem? O povo de Israel. Glória a Deus. Interessa que nós temos visto igreja que coloca à frente dos púlpitos a bandeira de Israel. E não sabe eles, não sabe ela, que os israelitas nunca aceitaram o cristianismo. Até hoje eles estão esperando o Salvador do mundo descer. Porque para o homem, o rei ele tem que ter autoridade, o rei ele tem que ter trono, o rei tem que ter posição.
aceitam. E a igreja está se esquecendo do ensinamento que Jesus nos ensinou. Estão agora se voltando para as coisas que Israel está fazendo, destruindo, matando, fazendo coisas terríveis. E a igreja apoiando isso. Mas Jesus disse que nos fins do tempo o amor de muito ia se esfriar. Aleluia, Deus. Estamos vivendo esses dias. Glorificado és tu. Mas quando João era o último discípulo, estava na ilha chamada Pátimo, ele teve uma visão. E nessa visão diz a Bíblia que ele foi levado, Jesus levou em espírito. Jesus disse: vem que eu irei te mostrar as coisas que vão acontecer. Tudo que tu vê, tu escreve no livro. Aleluia. Glória a Deus. Mas entre as coisas terríveis, quando eu vou falar sobre esse assunto neste momento, no finalzinho já do livro, ele vê a nova Jerusalém. Aleluia. Depois de todo o processo de tribulação, de grande tribulação, mas no final, a Bíblia diz que ele viu aqui a nova Jerusalém. Aleluia. Ele viu a santa cidade. Aleluia, Jerusalém que hoje está vivendo uma terra de violência. Jerusalém que hoje a sua nação é um povo violento. Jerusalém que hoje prefere destruir do que construir. Jerusalém que hoje prefere matar do que dar vida. A Bíblia disse: eu vi Jerusalém sendo transformada em uma nova cidade. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. 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 E nela vai estar o grande Deus de Israel. Só que ele vai vir agora com autoridade. A Bíblia diz aqui que ele não vai deixar os mentirosos entrar, não vai deixar os fornicadores entrar, não vai deixar os feiticeiros entrar, não vai deixar os que cometem homicídio entrar. Aí ele sabe por quê? Porque na Nova Jerusalém só vai entrar as pessoas de coração manso, só vai entrar as pessoas de coração puro, humilde, santo, temente a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus grande. Olha o que ele diz aqui no versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aleluia. E tem outro texto aqui, antes daqui do capítulo que eu li essa noite, da Nova Jerusalém, tem outro texto aqui, bem antes, que diz que lá o fogo não se apagará. Aleluia. Quando Jesus está falando aqui que é a segunda morte, é porque nessa morte aqui não tem mais retorno, não tem mais perdão, não tem mais conserto. Quem vai para o lugar da segunda morte, acabou a oportunidade. Glória, nós estamos vivendo um tempo, aleluia, nesses tempos que nós estamos vivendo, e que estão fazendo agora, como nos tempos de Moisés, que quando Moisés foi falar com Deus, lá no monte, Deus chama Moisés para falar com Deus no monte, e como parecia que Moisés estava demorando, já fazia 40 dias, e diz a Bíblia que o povo olharam para o seu assessor de Moisés, o seu irmão, e disse: olha, Moisés não vai voltar mais, façamos para nós agora um Deus. E diz a Bíblia que eles pegaram tudo quanto era de prata, pegaram tudo quanto era de ouro, formaram um bezerro de ouro e botaram em cima do altar, e fizeram uma festa para adorar, porque o homem, ele reconhece apenas que Deus para ele é aquele que ele vê, é aquilo que ele enxerga. Se ele nunca viu esse Deus, se ele nunca teve a oportunidade de conhecer o Criador da terra, ele não crê, ele quer naquilo que ele está vendo. E diz a Bíblia que quando Deus ordenou que viu a nação de Israel, aquele povo que foi tirado do Egito, fizeram um bezerro de ouro para adorar, ele disse: vai, Moisés, desce, porque o teu povo pecaram. Aleluia. Glória a Deus Deus. não chamou mais de meu povo, Aleluia. chamou de teu
meu povo. E nós estamos vivendo hoje, no mesmo tempo, parece que a Bíblia ela vai para Gênesis, vem para Apocalipse e volta de novo, parece que ela circula desde o princípio até o final dos tempos. Nós estamos vivendo num tempo em que estão fazendo hoje, dentro das igrejas, bezerro de ouro. Deus não aceita, Deus não permite, Deus não concorda com alguém que diz: essa igreja é sua, esse povo é teu. Deus, quando ele vê essas palavras, Deus a abomina. Quando o povo disser: passamos o Deus disse: vai, porque o teu povo pecaram. E nós temos os pastores chegando com o político no altar, dizendo: a igreja é sua, esse povo é seu. Mas a igreja, ela é de Deus. A igreja, ela é de Deus. A igreja tem um dono. E esse dono, a Bíblia diz que ele se chama Leão da tribo de Judá. A Bíblia diz que essa igreja tem um dono para defendê-la de qualquer situação, mesmo que ela passe pelo fogo, mesmo que ela passe pela cova dos leões, mesmo que ela passe por perseguições, mesmo que ela seja jogada dentro de um túnel de olhos queimados, mesmo que ela seja apedrejada em praça pública, mas essa igreja tem um dono. O dono da igreja não é o homem de carne, o dono da igreja se chama o Leão da tribo de Judá, o dono da igreja se chama Jesus de Nazaré. Não faça bezerro de ouro dentro das igrejas, porque Deus não depende de homem para libertar o seu povo. E se o homem que ele chama para libertar, e quando ele chama, ele tem que fazer o que Deus chama. Quando ele chamou Moisés para libertar o povo lá do Egito, Moisés disse: o que eu vou dizer? Eu tenho língua pesada, eu não sei falar. Diga para o rei de Israel, diga para Faraó. Quando ele perguntar, diga que eu sou o que sou, e este é o meu nome. Diga para ele que eu sou o que sou, e este é o meu nome. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A igreja está precisando, glória a Deus, acreditar que o que está escrito na Bíblia é verdade. Aleluia. Tem um louvor que diz aí, que estão cantando aí: mas se eu não te ouvir, eu morro. Mas se eu não te ouvir, eu pereço. Mas, aleluia. Mas para ouvir Jesus tem que se ouvir a palavra. Glória a Deus. Para ouvir Jesus tem que ouvir o que ele ensinou. Ouvir a Deus é ouvir o que ele ensinou. Ouvir a Jesus é ouvir o que ele ensinou. Ele disse: só procure amar. Ame o seu próximo como que fosse a você mesmo. Você quer obedecer a Jesus? Ame o seu próximo. Você quer ouvir a Jesus? Ame o seu próximo. Porque ele disse: olha, ame, procure sempre amar, porque o amor, ele faz parte da união celestial. O amor ao próximo faz parte da convenção celestial. Quando ele disse: façamos o homem a nossa imagem, a semelhança. A iniquidade tirou essa comunhão entre o homem e Deus, mas foi a iniquidade. Mas o homem permanece sendo a imagem, a semelhança de Deus. Por isso que ele desceu os céus para resgatar o povo para o reinado celestial. Aleluia, Jesus. Oh, grande Deus. E a vitória nossa é qual? Aí vamos ver aqui. Eu vi uma nova terra. Aleluia, um novo céu, uma nova terra. Glória a Deus. Aleluia. E Deus dizendo que eu disse para ele: olha, aleluia. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não, nem planto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei
diz que é manso, mas está nas redes sociais esculhambando aquele que para ele é seu inimigo. Ele diz que é protetor de família, mas ele está nas redes sociais esculhambando aquele que diz que é o seu inimigo. Jesus disse: só vai entrar na santa cidade os mansos, os limpos de coração, estes viverão e ele será o meu filho, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Tem tanta gente dizendo aí que é santo, aleluia, e mentindo de todas as maneiras. Tem gente idolatrando, fazendo do homem um Deus, fazendo do homem o seu espelho, aleluia, fazendo do homem como que fosse um espelho de santidade, um espelho de honestidade, um espelho de caráter, aleluia. Mas a Bíblia diz que todos que nasceram de Adão, até hoje todos pecaram, aleluia. Mas a misericórdia ela vem de Jesus, a graça ela vem de Jesus, o perdão vem de Jesus, a libertação vem de Jesus. Todos nós vivemos debaixo da graça de Jesus. E como é que eu passo? Como é que eu posso ser que nem Jesus? Para eu viver que nem Jesus, eu tenho que fazer o que Ele manda. Como o louvor diz: se eu não te ouvir, eu pereço. Se eu não te ouvir, eu morro. Mas é ouvir, como Jesus fala lá em cima? Não, é Jesus agora falando pela palavra que Ele já deixou escrito. Diz: se você ame o seu irmão, ame, 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 de forma que o mundo não entenda. Ame como eu vos amei, porque eu vi esse mundo não foi para amar apenas aquele que se diz santo, que se diz honesto. Eu vi este mundo para salvar a essa geração perversa, geração do mal, geração da iniquidade. Eu vim para libertar e dar a ele vida e o direito de uma vida eterna. Deus, Aleluia. aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quer ser filho de Deus? Precisa vencer. Aleluia. Não vai pensar que tem pessoas pensando que é o presidente que vai defender a igreja. Tem pessoas pensando que é o prefeito da cidade que vai defender a igreja. Tem pessoas pensando que é o deputado que vai defender a igreja. Tem pessoas pensando que é o senador que vai defender a igreja. Tem pessoas pensando que é o doutor da CPI que vai defender a igreja. Mas quem defende a igreja se chama o leão da tribo de Judá. Ele diz: aquele que habitar debaixo do meu esconderijo, na sombra do Onipotente, ele vai descansar. Agora, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Altíssimo está lá em cima, na sombra dele descansará. Essa é a sombra de que a igreja deve se esconder. É na sombra do Altíssimo, não é na sombra do homem, não é na sombra do homem carnal, que também peca e comete erro. É na sombra do Onipotente, na sombra daquele que diz: eu vou te guardar da peste que sola do meu dia, eu vou te guardar daquele se vier 10.000 contra ti cairão, mas tu não serás atingido. Aleluia. Daquele que diz que nenhum mal chegará à tua tenda, esse sim pode defender a igreja dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, Aleluia. Eu vi. João disse: eu vi. Aleluia. A santa cidade. Você quer ir para a santa cidade? Quer habitar na santa cidade? Não é aquela que está lá hoje destruindo, não. Não é aquela que está destruindo os seus irmãos vizinhos, não. Com canhões, com bomba, com destruição, destruindo casa, destruindo prédio. Não é essa nação, não. Não se engane, não. Que este povo que estão lá fazendo essas coisas, eles não temem a Cristo, não. Eles não temem a Deus, não. Eles não têm o temor de Deus, não. E ainda estão esperando o rei descer com a coroa, com a espada para reger, com vara de vingança, não. Não é esse rei, não. O rei já veio, já morreu, já ressuscitou, foi para o céu. Ele voltará agora apenas para arrebatar a sua igreja. Aleluia. E quando ele levar a sua igreja, diz a Bíblia que os anjos, aleluia, da ira de Deus vão trocar a trombeta. Glórias para castigar todos aqueles que desobedeceram os seus mandamentos, todos aqueles que não obedeceram a sua palavra. Diz a Bíblia que 7 anjos estão
disse: eu vou para o Pai, mas quando eu descer, eu vou descer como rei. Aleluia. Quando o céu der um sinal, glória a Deus, olha, fique igreja fique atenta sobre isso. Jesus disse que vai aparecer um sinal. Aleluia. Quando aparecer este sinal, aleluia, a Bíblia diz que o sol vai escurecer, as potências do céu serão abaladas, o sol não vai dar sua luz mesmo que em ponto. Não é aquele eclipse que vai passar dentro de 30 segundos ou meia hora, não. A Bíblia diz que toda a terra ficará no escuro, porque uma luz mais forte vai raiar de cima para baixo. Não precisa mais do sol que ele criou, e se ele mesmo vem iluminando o planeta Terra. E diz a Bíblia que os reis da terra vão se lamentar e vão ver o Filho do Homem descendo sobre as nuvens do céu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E quando eu descer aqui, louvado seja Deus, os poderosos vão perder toda a autoridade, vão perder toda a valentia. Aqueles que destruíram nações e nações, mataram povos e povos, dizendo que era para isso, que era para aquilo, que era para tirar o ditador que estava oprimindo os seus habitantes. O homem está com interesse de abraçar o planeta. Quando João, aleluia, quando Daniel teve uma visão, e a Bíblia diz que ele teve uma visão que ele ficou preocupado, e naquela visão que ele teve, ele ficou tão preocupado que ele disse: olha, eu vou agora me pôr de joelho diante de Deus, enquanto ele não me responder o que quer dizer essa visão. E disse que foi uma luta tremenda, o negócio era sério, aleluia, que ele teve na visão. Sabe o que era? Era os homens da terra, um tomando o poder do outro, aleluia, um querendo conquistar todo o planeta da terra, abraçando tudo, destruindo a luz para chegar ao poder máximo que essa terra tem. E quando Daniel viu aquilo, ele ficou preocupado e foi perguntar a Deus o que seria aquilo. Aí Jesus fala nos primeiros textos lá de Mateus capítulo 24, ele diz: assim como falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, vai haver uma tribulação terrível, vai haver uma perseguição terrível sobre a terra, aleluia, mas a igreja ainda vai estar aqui. Tem pastor dizendo que a igreja vai estar aqui, a minha Bíblia diz que a igreja vai estar aqui. Não tem texto bíblico dizendo que a igreja vai estar lá em cima, e sim na grande ira de Deus. Na ira de Deus a igreja vai subir. Antes da ira de Deus cair sobre a terra, a igreja irá subir, mas na perseguição do homem ela vai estar aqui. Aí Jesus dizia: quem estiver no telhado não desça a tirar nada, quem estiver no campo não volte à cidade buscar nada da sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Porque será que Jesus está dizendo para quem está dizendo para a igreja: quando você estiver no campo não volte buscar nada, que os homens querem te matar, querem te prender, porque você é a minha raiz, você é o meu ramo. Aleluia. Você é os meus galhos, e os meus galhos querem cortar. Glória a Deus. Mas o que eu disse: olha, a perseguição será tanta que por causa dos santos eu vou abreviar esses dias. Aí diz que ele vai aparecer no céu com poder e grande glória, vai descer, e todo o olho da terra verão o Filho do Homem descendo, aleluia, sobre as nuvens. E diz a Bíblia que quando ele descer, aleluia, vai arrebatar da terra os seus escolhidos, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão sendo perseguidos, estão sendo massacrados como ele foi e os discípulos foi. E tem alguém preocupado dizer: mas irmão, a gente já vive uma grande tribulação, coisa nenhuma. Como é que a gente vive uma grande tribulação se eu chego de minha casa, pego uma churrasqueira, boto lá, compro 2 quilos de carne, moça, e comer com refrigerante, gelatina? Eu estou vivendo em perseguição. Perseguição não, a perseguição será terrível, ninguém vai ter tempo para isso. Jesus, se você estiver só no telhado, não deixa tirar nada da sua casa. Se você estiver no campo, não volte a buscar nada, porque a perseguição será terrível. Mas por causa dos santos, eu, diz o Senhor, vou abreviar esses dias. Então vai aparecer um sinal no céu, e o Filho do Homem descendo sobre as nuvens, e todo olho da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Ele vai arrebatar
será o meu filho e eu serei o seu Deus. Mas é para os que vão vencer, é para os mansos, os limpos de coração. Que Deus abençoe e que Deus nos guarde em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ficamos de pé. Vamos orar ao Senhor. Amém. Agradecer a Ele por mais uma semana que Ele nos deu. Amém. Amém. Esse dia que nos permitiu estarmos aqui juntos. Glória a Deus, exaltando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Glória a Te Deus. agradeço, meu Deus, pela tua palavra, porque ela não é minha, ela é do Senhor. E sobre a tua palavra, meu Deus, eu quero viver. Sobre a tua palavra, Deus, eu quero caminhar. E eu te peço, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, me ajuda, Deus, me ensina a caminhar na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, a tua palavra é escudo, a tua palavra é calçado, aleluia, a tua palavra é capacete. Glória a Deus, como diz a tua palavra, ela é a verdade nos libertará. Mas é nos libertar, aleluia, da mentira, nos libertar da idolatria, da feitiçaria, do homicídio, aleluia, dos bezerros de ouro. Glória a Deus, é dessas coisas que ela precisa nos libertar. E sobre tua palavra, eu quero, meu Deus, te agradecer nessa noite e te pedir proteção e proteção para mim e para todos que estão aqui nessa noite, para nossas famílias, para o nosso país, nossa cidade e para o nosso planeta Terra e todos os irmãos nesse planeta, meu Deus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo permaneça com a sua igreja hoje e para todo sempre. E todos dizem